Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Aulas de Elétrica. Eu sou o professor Nasson Alcântara e este canal é dedicado a produzir conteúdos para estudantes de engenharia, professores de engenharia, profissionais e qualquer outras pessoas que tenham interesse nos assuntos que eu apresento aqui. Esta é mais uma aula para a playlist Eletromagnetismo. Vamos resolver mais um exercício baseado na lei de Coulomb. Aqui está o seu enunciado. 3 cargas pontuais de 10 nanocoulomb cada uma são colocadas nos pontos 001 metro, 00 menos 1 e 010 metro. Qual deve ser a posição de uma carga de menos 15 nanocoulomb, de forma que a força atuante sobre a carga no ponto 010 seja nula? Bom, antes de resolver este exercício, gostaria de fazer aqueles pedidos clássicos em um vídeo de YouTube. Quero pedir que você dê o seu like a este vídeo, também faça um comentário se achar pertinente e se inscreva neste canal para que ele possa atingir o maior número de pessoas possíveis. Esta é uma contribuição que eu tenho feito agora, nesta época de isolamento social, àqueles estudantes que estão sendo obrigados a desenvolver as suas atividades de ensino, de estudo à distância. Então, por favor, dê o seu like, faça um comentário e também se inscreva nesse canal. E também divulgue-o junto aos seus colegas e professores. Então vamos à solução do exercício. Primeiro eu vou posicionar aqui no plano YZ. Por que é o plano YZ? Porque na verdade o eixo X não precisa comparecer aqui, porque todas as coordenadas X dos 3 pontos ou das 3 cargas são nulas. Portanto, basta representar aqui no plano YZ. Então está aqui uma carga que eu estou chamando de Q1 no ponto 001. X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 1. Aqui está uma carga Q2 no ponto 00 menos 1. Portanto, X igual a 0, Y igual a 0 e Z igual a menos 1. E aqui está a carga Q3 no ponto 010. X igual a 0, Y igual a 1 e Z igual a 0. Então, esta distância aqui vale 1. Esta aqui também vale 1. E esta aqui também vale 1 em módulo. Vamos primeiro olhar aqui para a carga Q3. A força que estará atuando sobre ela serão duas forças, na verdade. Uma que eu vou chamar de F31, força na carga 3 devido à carga 1. Então, este é o vetor F31. Como sabemos, a força é uma grandeza vetorial. Aqui está a força F32, a força sobre a carga 3 devido à carga 2. Também um vetor orientado desta forma. Então, tenho aqui dois vetores que deverão ter a mesma magnitude, porque as cargas Q1 e Q2 são iguais. Elas estão à mesma distância da carga Q3. Só vai mudar aqui, então, o vetor que vai do ponto 2 ao ponto 3 e o vetor que vai do ponto 1 ao ponto 3, que também terá o mesmo módulo, porém orientações diferentes. A força, então, sobre a carga Q3, a força resultante é F3. Aqui está a força F3. Então, F3 é a soma vetorial de F31 mais F32. F31, força sobre a carga 3 devido à carga 1, então é 9 vezes 10 a nona. Isto é uma constante de proporcionalidade e eu falo mais sobre ela nas aulas 1 e 2 desta série. Com certeza na aula 1 eu descrevo como obter este valor 9 vezes 10 a nona. Então, se você ainda não fez isto, assista às aulas 1 e 2 dessa série de Lei de Coulomb para entender melhor algumas coisas que aparecem aqui. Então, F31 é 9 vezes 10 a nona, que multiplica aqui é Q1 vezes Q3. Portanto, 10 vezes 10 a menos 9 ao quadrado, porque Q1 e Q3 são iguais, sobre o módulo do vetor R13. O vetor R13 é o vetor que vai do ponto 1 ao ponto 3, que multiplica a R13. Este é o vetor unitário do vetor R13. Então, é o vetor que dá a direção do vetor R13. Aqui está, então, a expressão para o vetor R13. R13 vai ser AY menos AZ. Não existe a x aqui, porque a coordenada x é 0. Porque AY, veja bem, este vetor tem uma componente na direção y, que vale 1, AY. E uma componente na direção negativa de z, que vale menos AZ, porque aqui eu estou indo na direção negativa de z. Portanto,
R13 é AY menos AZ. E o seu vetor unitário, então, vai ser R13 sobre módulo de R13, portanto, AY menos AZ sobre raiz de 2. Então, a força F31 vai ser 9 vezes 10 a menos 7 sobre 2, já fazendo as operações de multiplicação da constante 9 vezes 10 a nona, vezes as cargas sobre o módulo de R13 ao quadrado. Portanto, 9 vezes 10 a menos 7 sobre 2, que multiplica a y menos a z sobre raiz de 2. Então, esta é a expressão da força F31. Ainda temos mais um pedacinho aqui, F31, então vai ser 3,182, que multiplica a y menos a z vezes 10 a menos 7 newton. Então, aqui está a força F31. A força F32 vai ter o mesmo módulo, 3,182, que multiplica o vetor AY mais AZ. Por que AY mais AZ? Muito bem, F32 então tem uma componente na direção X, aliás, Y positivo, e uma componente na direção Z positiva. F31, nós já calculamos, tem uma componente na direção Y positivo e uma componente na direção Z negativa. Aqui, F32 tem uma componente na direção Y positivo e uma componente na direção Z também, uma componente positiva. Portanto, esta expressão F32 é 3,182 a Y mais a Z vezes 10 a menos 7. Bom, a força F3 então é a soma de F31 mais F32. Como nós já vimos, as componentes em Z, em AZ, F32 e F31 são iguais com sinais opostos. Então, somando, eu tenho F3 vai ser 6,364 AY vezes 10 a menos 7 newton. Este é o valor da força F3. O exercício pede para calcular a posição de uma carga tal que anule a força sobre a carga Q3. Então, nós imaginamos, ou devemos concluir, que esta carga, nova carga, deverá estar aqui ao longo do eixo Y, porque a força que ela deverá produzir sobre Q3 será uma força na direção contrária a F3. Estou chamando esta força de F34, força sobre a carga 3 devido à carga 4. Estou posicionando ela aqui numa posição qualquer ao longo do eixo Y, em cima do eixo Y. Então aqui está F34 apontando a direção contrária de F3. Muito bem, nós sabemos que essa carga Q4 é negativa, então a força entre Q3 e Q4 é uma força de atração, portanto, Q4 deverá estar em uma região aqui à esquerda da carga Q3. F34 deverá ser igual a F3 em módulo. Então F34 na verdade vai ser menos 6,364 AY vezes 10 a menos 7 com o sinal negativo. São iguais em módulos com direções opostas. Então, F34 menos 6,364 vezes 10 a menos 7 newton aqui na direção negativa de Y. Portanto, F34 em módulo vai ser 9 vezes 10 a nona, que multiplica 10 vezes 10 a menos 9, que é a carga Q3, que multiplica 15 vezes 10 a menos 9, que é a carga Q4 em módulo. Estou calculando em módulo, então não é necessário colocar o sinal aqui. Sobre R ao quadrado, R é a distância entre as duas cargas. Portanto, aqui está a expressão para o módulo de F34. Desenvolvendo essa expressão, chego então à resposta que R é 1,456 metros. Então, essa distância aqui é de 1,456 metros. Como eu tenho 1 metro daqui até aqui, portanto, a posição de Q4 vai ser x igual a 0, y igual a menos 0,456, z igual a 0. Este é o final deste exercício, espero que você tenha gostado. Como sugestão, eu peço para você, então, alterar o sinal da carga Q4 para 15 nanocoulomb, ao invés de ser uma carga negativa, uma carga positiva de 15 nanocoulomb, e calcular novamente a posição dessa carga, que deverá ser, então, aqui à direita da carga Q3. Chegamos ao final desta aula, muito obrigado pela sua atenção e não se esqueça, por favor, dê o seu like neste vídeo, não vai te custar nada e vai me ajudar muito. Faça um comentário, uma pergunta, se achar necessário, pertinente, inscreva-se nesse canal, isso é muito importante, divulgue-o com seus colegas e professores.
Muito obrigado então e até a próxima aula desta série.